Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Olá a todos, aqui é Pascal Lotaz, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando novamente com a Dra. Joanna Lei, ex-parlamentar do KMT em Taiwan e também executiva de mídia nos Estados Unidos. Hoje é 7 de agosto e há apenas cerca de 10 dias, no último fim de semana de julho, tivemos uma eleição bastante importante e extraordinária em Taiwan. 24 parlamentares do KMT estavam sob a ameaça de perderem seus mandatos em uma chamada destituição em massa ou destituição geral. Agora, as destituições são uma medida constitucional adequada em Taiwan para remover parlamentares antes do término de seus mandatos. É um pouco parecido com um impeachment para um presidente, porque às vezes, se alguém fez algo criminoso ou ultrajante, você pode querer tirá-lo do cargo antes do término oficial do mandato. No entanto, o que nunca vimos é um ataque coordenado contra tantos parlamentares ao mesmo tempo, e todos eles contra membros do KMT. Esse é o partido, claro, que detém a maioria no parlamento no momento, mas não o poder executivo, que está nas mãos do presidente Lai Ching-te, um político do DPP. Agora, a tentativa de cassação fracassou de forma espetacular. Todos os 24 deputados foram reafirmados por seus eleitores. O que isso significa é o que queremos discutir hoje. Então, Joana, seja bem-vinda de volta. Obrigado por a entrevista. Bem, obrigado por aceitar participar disso, porque nem sempre é fácil interpretar a política local em Taiwan. E como você mesmo trabalha com isso e está envolvido, acho que pode nos dar uma boa perspectiva. Claramente, quero dizer, você obviamente apoia o lado do KMT, mas eu gostaria de saber sobre isso. Como você está interpretando essa situação, sendo de um partido que foi tão severamente, realmente até atacado no âmbito legislativo? Como você está there? Bem, acho que deveríamos chamar isso de um recall geral em vez de um grande recall, que é um termo usado pelo DPP. Eles achavam que esse grande recall lhes traria um grande sucesso em reverter a maioria do KMT junto com o TPP no Yuan Legislativo. Portanto, o objetivo geral era mirar em todos os 31 distritos ocupados por deputados do KMT. E se eles fossem destituídos, mesmo que apenas 6 ou 7 fossem destituídos, então o DPP poderia reverter a maioria detida pela coalizão do KMT e TPP. Então há 3 características que diferenciam esse recall dos outros. A primeira é que ele foi iniciado pelo mais alto nível do partido, mesmo que tenham disfarçado isso sob organizações civis. Em segundo lugar, todos os deputados, todos os 31, foram alvo de cassação de forma indiscriminada. Portanto, não houve distinção entre bons ou maus ou entre deputados satisfatórios ou insatisfatórios. O terceiro ponto é que não havia motivos legais reais para cassá-los. Eles não estavam envolvidos em corrupção, desvio de verbas ou qualquer outro problema legal. Em nossas cassações anteriores, geralmente havia uma questão legal envolvida. As 9 tentativas fracassadas de cassação de deputados individuais foram baseadas em razões legais. Mas essa cassação foi iniciada pelo partido, é indiscriminada, sem qualquer base legal e puramente por motivos políticos. Sim, embora seja preciso dizer que há mais uma coisa que quero esclarecer para todos. Temos 3 partidos que são muito importantes no seu parlamento. O KMT, o DPP, que também ocupa a presidência, e o TPP, certo? Com T, não com D. Então o TPP e o KMT são basicamente a oposição que agora consegue bloquear o DPP no parlamento. E isso é uma situação muito insatisfatória, claro, porque o governo, quero dizer, o poder executivo, não tem o apoio do poder legislativo. E o que isso parece, visto de fora, é uma tentativa de reverter essa situação, sem convocar uma eleição geral, mas apenas mirando membros individuais. Agora o DPP afirma que o KMT tentou contra-atacar e também tentar destituir membros do DPP, mas falhou na fase inicial. Então, para realizar uma destituição, primeiro é necessário reunir um certo número de assinaturas nesses distritos. E o DPP conseguiu fazer isso, ou os apoiadores do DPP conseguiram.
nesses 31 distritos. Mas nos distritos dos membros do DPP, o contra-ataque do KMT falhou. Essa é uma avaliação justa? É uma avaliação clara. Deixe-me acrescentar algo. Temos 5 ramos de governo: legislativo, executivo, judiciário, e então temos 2 outros ramos que são exclusivos de Taiwan. Um é o de supervisão e o outro é para exames nacionais. Atualmente, todos os 5 estão sob controle do DPP, com exceção do ramo legislativo. Portanto, os outros 4 ramos estão ligados ao poder executivo. Quem vencer a presidência controlará esses 4 ramos. Assim, o ramo legislativo é o único onde pode haver uma oposição significativa. Portanto, a reversão de uma maioria de oposição seria muito crítica. Se isso acontecer, todos os 5 ramos ficariam sob o DPP, o que poderia ser caracterizado como um sistema totalitário. Agora, voltando à sua segunda pergunta, o processo de recall tem 3 fases. A primeira fase é que você precisa ter 1% das assinaturas. A segunda fase exige que você consiga 10% das assinaturas para convocar uma eleição, uma votação, e a terceira é que você precisa ter mais de 25% dos eleitores locais concordando com o recall, e o número dos que discordam deve ser menor do que esses 25%. Então, existem 2 critérios: mais de 25% concordando, e o número dos que discordam precisa ser menor. Portanto, se o número dos que discordam for maior, o recall não acontece. O recall liderado atualmente pelo DPP, ou por grupos associados ao DPP, já passou pelas primeiras e segundas fases. Então, realizamos a primeira fase da eleição ou votação em 22 de julho e haverá uma segunda fase em 23 de agosto. Agora, o contra-recall é, na verdade, uma medida defensiva. Quando todos os membros do DPP foram destituídos, e depois, quando todos os membros do KMT foram destituídos ou sujeitos à destituição, os legisladores do KMT disseram: "Ei, espere um segundo. Por que estamos voltando ao público para sermos votados novamente? Por que não é como em uma democracia normal, onde se o Yuan Legislativo não aprova nada, então o Poder Executivo devolve para o Yuan Legislativo? Se o Yuan Legislativo ainda não concordar, então você dissolve o Congresso e convoca uma nova eleição geral para obter um novo mandato." Então, agora, com esse chamado recall geral, apenas os membros da oposição foram reeleitos ou estão sujeitos à reeleição. Os membros do partido governista estão muito confortáveis no Yuan Legislativo. Portanto, o contra-recall serve para lidar com esse problema específico e pedir que todos voltem ao público, para que todos sejam reeleitos e avaliados por todos os eleitores. No entanto, os recalls liderados por grupos ligados ao QMT foram submetidos a uma fiscalização extremamente rigorosa pelo Ministério Público, pela polícia e pelos promotores, e depois foram encaminhados ao tribunal. Assim, em junho, realmente apenas membros do KMT estão sujeitos à votação no 22 de julho e à votação de 23 de agosto. Então, sim. E uma das coisas que o DPP continua dizendo é que não foi o partido que iniciou esse processo de cassação. Foram ONGs separadas, grupos da sociedade civil, que estão tão cansados da política do QMT que acharam que agora era necessário agir. Acho que a acusação contra os 31 parlamentares é que eles são muito pró-China, que não defendem Taiwan o suficiente, que são basicamente traidores e, portanto, precisam ser destituídos. Mas o DPP não teve envolvimento nisso. Essa é a posição oficial do partido. Ok, deixe-me abordar isso de 2 maneiras. A primeira é que o primeiro anúncio público, ou clamor pelo recall, foi iniciado pelo mais antigo líder de bancada do DPP no Yuan Legislativo, que é Jiang Min. Ele é o membro mais antigo no LY neste momento. Não há ninguém mais experiente do que ele. E ele tem sido o líder de bancada do DPP há tanto tempo quanto você pode se lembrar. Então ele iniciou isso. Depois, você tem muitos grupos civis organizando movimentos de recall em nível distrital, coletando assinaturas e assim por diante. Está correto.
Mas mais para o final, antes dos dias 22 e 26 de julho, você teve, começando por Lai Ching-te, Cho Jung-tai e também o ministro dos Assuntos Internos, todos os deputados e muitos funcionários locais, todos subindo nos palanques dessas organizações civis e conclamando as pessoas a fazerem o recall dos membros do QMT. E o grito de guerra é o seu segundo ponto. O grito de guerra de tudo isso é que nós, o DPP, somos anti-China e estamos protegendo Taiwan. Eles, o KMT, são pró-China e estão vendendo Taiwan. E, portanto, todos os membros do KMT não são confiáveis e devem ser destituídos. Então, o grito de guerra estava no nível mais alto, até mesmo na eleição presidencial local de Taiwan. E esses discursos foram articulados ou expressos pelo mais alto escalão dos membros do DPP. Portanto, os marcos iniciais e finais, o começo e o fim, têm envolvimento direto de membros do DPP. E até mesmo o presidente Lai Ching-te fez os chamados discursos de unidade para promover uma escalada ainda maior do movimento de destituição. Ou seja, ele próprio está diretamente envolvido. Não há como negar que o DPP iniciou, ou pelo menos anunciou inicialmente, e depois impulsionou a fase final no fim das contas. Bem, quero dizer, já que todas as 24 tentativas de cassação que aconteceram há 10 dias fracassaram, o eleitorado escolheu reconduzir essas pessoas. Isso manda um recado bem forte, não é? E que tipo de perspectiva isso traz para as outras 7 cassações que ainda vão ser votadas no final deste mês, certo? Bem, os outros 7 são mais difíceis de serem derrotados, entre aspas, pelo DPP, porque não passaram pelo limite inicial de 10%, o limite de 10% da segunda fase, e precisaram ser adiados, então estão na segunda fase. Portanto, são jogadores mais experientes, políticos com apoio local mais forte, então são mais difíceis de serem destituídos. No entanto, o uso de forças judiciais ou do Ministério Público provavelmente ainda terá um papel e também as organizações que gerenciam essa eleição ou o próprio mecanismo eleitoral podem ainda entrar em cena. Então, as pessoas ainda precisam ter muito cuidado. Incluí o judiciário, assim como as forças de acusação, porque em nossa Lei Geral de Cassação, 2016, teve a primeira grande emenda para reduzir os limites para 1%, 10% e 25%. Mas a segunda maior emenda aconteceu no final do ano passado e início deste ano, que introduziu acusações criminais para possíveis infratores do processo de cassação. Antes, eram todos processos executivos. Se você não aprovasse essas assinaturas, dizendo que eram falsificadas, então você as devolveria, as excluiria do número total e diria: você não tem números suficientes. Volte e faça a contagem novamente. Mas no final do ano passado, eles alteraram nossa lei de cassação novamente, tornando isso potencialmente um crime. Isso é um problema para o QMT, certo? Porque no QMT, lembre-se de que eles tentaram lançar um processo contra membros do DPP e agora há pessoas sob investigação por falsificação. Então, na verdade, apoiadores do DPP estão dizendo: olha só, o QMT não só tentou contra-atacar sem sucesso, como ainda falsificou assinaturas para conseguir um processo de recall. E eles são basicamente criminosos. De qualquer forma, agora eles estão sob investigação. E isso se conecta a essa forma mais rigorosa de contar as assinaturas para um recall. Certo. No passado, não havia punição significativa para erros nas assinaturas de recall, porque havia muitos grupos civis saindo para coletar números e assinaturas. Então, algumas pessoas podiam assinar incorretamente, enquanto outras podiam sabotar intencionalmente seu esforço, dando números errados para que você fosse desacreditado, certo? Portanto, havia muito potencial para uso indevido. Mas mais para o final, em dezembro e no início deste ano, a lei mudou, de modo que agora as pessoas estão sujeitas a até 5 anos de prisão, tornando possível até mesmo encarcerar pessoas antes que as evidências estejam claras. Deixe-me explicar um pouco.
As nossas regras atuais permitem que pessoas sejam presas incomunicáveis, impedidas de se comunicar com qualquer pessoa se forem suspeitas de terem cometido um crime grave, que é definido como aquele cuja pena pode chegar a até 5 anos de prisão. Então, no ano passado, quando isso foi revisado, tornou-se possível para os promotores pedirem a prisão de qualquer pessoa que tenha cometido o chamado crime de falsificação de assinaturas. Essa lei revisada, quando o comitê já detinha junto ao UN Legislativo. Mas eu acho que foi por causa do momento, porque eles tinham acabado de terminar a eleição e ninguém estava realmente prestando atenção. Foi aprovado muito rapidamente antes do início do novo mandato. Então, ainda foi aprovado pela antiga maioria do DPP no UN Legislativo? Odeio acusar meus outros colegas, mas acho que eles simplesmente não prestaram atenção, porque isso foi aprovado no final de 2023, começo de 2024. Ok. Então quero dizer, basicamente como uma lei pode mudar e levar a consequências não intencionais no futuro. Porque acho que o limite para iniciar um processo de cassação também foi reduzido. Mais baixo. Isso foi feito em 2016, logo após Tsai Ing-wen ser eleita. Certo. Então, quero dizer, a acusação de um lado é ok. Isso é um abuso de um instrumento legal. Por outro lado, o outro lado diz não, isso está certo. Esse é o processo político que temos. E, na verdade, o resultado só confirma que o processo democrático garante que a vontade do povo seja executada. Agora, o que isso significa, já que o TPP ou seus apoiadores colocam tanta ênfase nisso, ser um referendo sobre o KMT ser muito pró-China? O que isso nos diz sobre o sentimento geral em Taiwan em relação a essa retórica pró e anti-China? Acho que de fora, muitos veículos de mídia internacional realmente fizeram exatamente esse ponto, dizendo que já que você transformou isso em um referendo, e o referendo se manifestou. Deixe-me dar os números. Um total de cerca de 6,2 milhões de pessoas votaram, o que representa cerca de 32% de todos os eleitores da ilha. Desses, cerca de 1,6 milhão votaram a favor do impeachment. Isso é 26,4%. Outros 2,3 milhões de pessoas votaram contra o impeachment. Isso é 37,4%, uma diferença de 11%. Então, se é um referendo, o referendo não foi aprovado. Na verdade, ele foi rejeitado por cerca de 11% de pelo menos um terço de todos os eleitores em Taiwan. No entanto, eleitores, não pessoas. Mas a reação do DPP, desde os políticos de alto escalão até os de nível médio, é que isso só mostra como a China continental infiltrou Taiwan, mudou o sentimento social em Taiwan e que precisamos ser mais cuidadosos com a infiltração da China continental. Então, você pode ver como eles distorceram a situação, dizendo que não foi porque falhamos ou porque as pessoas se manifestaram contra esse sentimento pró-China ou anti-China, mas sim porque a China foi esperta demais, inteligente demais e teve influência demais na política local. Isso também foi reforçado pelo discurso final de Lai Ching-te, no qual ele disse: "Vamos avançar ainda mais e com mais força na segunda fase do referendo de 23 de agosto." Você acha que isso é realmente verdade? Ou que um número significativo de eleitores estava apenas irritado com toda a situação e votou contra o recall, porque, de modo geral, achavam que era uma má ideia? Isso faria com que a questão não fosse sobre sentimento pró ou anti-China, mas sim sobre como as pessoas usam o sistema político para derrubar seus rivais. E, em segundo lugar, você acha que houve interferência nesse caso? Vamos focar na acusação. A China, de alguma forma, de maneira encoberta ou aberta, por meio de declarações públicas, tentou influenciar o resultado.
A China, de fato, parabenizou Taiwan pelo fracasso do processo de cassação ao final das contas, mas acho que eles foram muito cuidadosos para não serem vistos como interferindo em assuntos internos locais, porque, afinal de contas, não se trata de uma eleição presidencial, é um legislador individual. Mas também estamos vendo outra força em ação aqui. Há uma influência muito forte nas redes sociais e no monitoramento de dados por um grupo apoiado pelos Estados Unidos. Então, pode-se dizer que talvez haja interferência internacional, mas não é só a China. Pode haver também envolvimento dos Estados Unidos. Mas deixe-me voltar a como as pessoas reagiram. Claro, depois daquele sábado, as pessoas começaram a sorrir. Pelo menos as pessoas que eu conheço começaram a sorrir na rua, porque temos sido alvo de muitos ataques diretos e acusações por parte dos grupos cívicos há cerca de 6 meses. Eles afirmam que qualquer um que não assine com eles ou não fique do lado deles é pró-China, anti-Taiwan, não ama Taiwan. Você tem que ir embora, você é uma impureza, você não pertence a este lugar. Então eles abusaram desse chamado poder cívico, chegando até a pressionar idosos e outros cidadãos mais vulneráveis. Portanto, há 3 possíveis razões para esse clamor final. A primeira é que o DPP provavelmente exagerou no uso do discurso anti-China. Eles calcularam mal como o povo em Taiwan se sente, o sentimento anti-China foi mal calculado ou mal representado por todos os movimentos de grupos civis, porque esse era o principal ponto do partido deles. Em toda tentativa de destituição de um legislador, é preciso apresentar um motivo, explicando por que estão tentando destituir essas pessoas. Eles estão sendo acusados de serem pró-China e de não amarem Taiwan. Então isso é universal. Não se pode negar que esse é o tema principal dessa campanha. Mas o DP provavelmente calculou mal o sentimento anti-China em Taiwan. O segundo motivo, na minha opinião, é realmente racional. Mostra a resiliência e a força dos movimentos democráticos em Taiwan e o quão sólidos somos. As pessoas esperam que o governo faça a coisa certa. Eles não esperavam que o governo se concentrasse apenas na luta política e não em ações imediatas. Então, a partir do processo de destituição, você tem as tarifas, você tem o tufão, você também tem a polarização das pessoas na sociedade, há muitos confrontos, todas essas são expectativas simples. As pessoas simplesmente esperam que o governo do DPP seja capaz de lidar com essas questões. E o fato de ter negligenciado essas questões e continuado a focar apenas no processo de destituição é bastante decepcionante, até mesmo para seus apoiadores. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro é que, se você olhar para toda a lista dos 24, até agora você pode ver que em nenhum lugar eles ultrapassam o patamar de cerca de 28%. Esse é o teto deles. E isso, para mim, é o terceiro erro de cálculo do DPP. O DPP superestimou seu apoio ao usar a carta anti-China. Eles esperavam atrair mais pessoas para o seu lado para destituir os legisladores do KMT, mas não ultrapassaram sua base. Seus apoiadores centrais até agora, analisando 24 distritos, ainda representam cerca de 28%. Então, todos esses 3 fatores nos deram o resultado final de que a discordância supera o acordo em 11%. Mas pessoas discordam dessa abordagem. E, a propósito, a participação dos eleitores foi de 66%, o que é extremamente alto, quase exatamente o mesmo que nossa eleição presidencial, que é de 70%. Então, você pode ver que as forças polarizadoras estão presentes. Todos que tinham direito a voto compareceram e votaram e expressaram sua opinião. E quando você diz que foi tipo 26% contra 37%, o que estou perdendo? Qual é o restante? O restante são as pessoas que não votaram. Ah, de todo o... porque é baseado no número total de eleitores. Ah, certo. Eles... Okay, of the total cake of eligible voters, right? Okay. Certo. Ok, do total de eleitores elegíveis. Certo, ok. E então talvez possamos discutir um pouco mais sobre essas ONGs,
Porque assim que ouvimos isso, pelo menos no contexto da Europa, imediatamente pensamos nas formas como instituições dos Estados-membros tentam influenciar a política no exterior. E já sabemos com certeza que a National Endowment for Democracy e a USAID têm programas inteiros para fomentar ONGs em países estrangeiros, a fim de ajudá-la a criar uma espécie de fachada de movimento cívico que apoia os interesses dos Estados-Unidos no exterior. That then support US interests abroad. This is now without doubt what happened in Ukraine. Isso agora é sem dúvida o que aconteceu na Ucrânia. Isso é sem dúvida o que estava acontecendo na Geórgia. E isso então também é apoiado por outras formas de infiltração através da CIA. Sabemos disso com certeza agora, até mesmo no caso da Ucrânia, como desde 2014, a CIA estava lá, estava envolvida. E claro, com Taiwan sendo uma parte tão fundamental na estratégia do Pacífico, deve haver conexões em vários níveis. Agora, existe algum tipo de receio de que partes do ambiente de ONGs em Taiwan possam estar se beneficiando dos mesmos tipos de fluxos financeiros dos Estados Unidos, como acontece na Europa? Vamos supor que neste caso específico de recall, não há evidências de envolvimento direto dos Estados-membros. E isso é razoável porque não se trata de uma mudança de regime. Os outros casos que você citou geralmente utilizam grupos civis para instigar mudanças de regime. Mas este não envolve mudança de regime. Portanto, não há evidências de envolvimento direto e pouca suspeita de financiamento direto. No entanto, existem grandes operadores na política taiwanesa que são apoiados e têm associações de longo prazo com as organizações que você mencionou. Por exemplo, a NED, a Freedom House e a Open Society Foundation. Dois deles são mais notáveis. Um é Shen Boyang, que atualmente é legislador do DPP. Ele é um deputado eleito pelo sistema proporcional, então não passou por uma eleição distrital. Na verdade, ele foi o segundo mais indicado no ranking. Para um jovem ocupar essa posição, as pessoas realmente suspeitam que isso tenha algo a ver com seus relacionamentos de longo prazo com os Estados-membros. E ele está sendo apoiado pela NED, Freedom House e pela Open Society Foundation com financiamento rastreável. Além disso, ele atualmente lidera o Doublethink Lab. Para o seu público, eles saberiam o que é o Doublethink Lab. Está sendo usado em muitas sociedades. Então, ele tem uma posição de destaque junto ao DPP e conexões com os Estados Unidos em termos dos chamados movimentos de democracia baseados em valores no mundo todo, e ele realmente ocupa uma posição chave nesse recall geral. Ele se manifestou, esteve em muitos comícios e foi um dos porta-vozes mais notáveis do recall geral. Na verdade, ele foi o porta-voz mais notável acusando o KMT de ser pró-China e de vender Taiwan. A segunda pessoa, cuja atuação está muito bem documentada com muitas evidências, é Tang Feng, também conhecida como Audrey Tang. Ela agora se identifica como mulher, então é considerada uma queridinha das políticas de diversidade, equidade e inclusão. Audrey Tang foi apoiada pelos Estados Unidos e, por isso, ocupou o cargo de ministra sem pasta e, posteriormente, tornou-se ministra dos Assuntos Digitais. Ela implementou todos os sistemas de checagem de fatos, monitoramento digital e monitoramento de redes sociais para o governo. E o governo gastou uma enorme quantia de dinheiro para travar uma guerra online. Na verdade, existem muitas organizações dedicadas à guerra online. Então, tanto Shen Boyang quanto Tang Feng são grandes operativos do DPP nos movimentos de guerra online e digital. Se você observar, mesmo que talvez não haja envolvimento direto, durante a última administração, porque acho que a administração atual é um pouco diferente, eles tinham uma conexão muito forte com os movimentos de Taiwan, em termos de serem parceiros de valores, apoiando sua agenda de diversidade e assim por diante. Pode-se dizer que existem alinhamentos estratégicos incorporados dentro da alta cúpula do DPP e no Yuan Legislativo, que apoiam os chamados grupos civis na realização de campanhas locais para destituir membros do KMT. Até certo ponto, esse tipo de conexão é natural e esperado, certo?
Quero dizer, certos grupos simplesmente têm estruturas de valores diferentes e acham que devemos estar mais próximos dos Estados Unidos ou de outros países. E então eles tentam mobilizar apoio para isso. Até certo ponto isso é normal. Onde se torna normal é quando a tomada de decisão é terceirizada. E você tem lugares como a Embaixada dos Estados basicamente direcionando certos esforços que acabam levando, digamos, a manifestações em massa. E para esse tipo de atividade, pelo menos neste caso de recall, não temos nenhuma indicação disso, obviamente. Não temos evidências ou indicações não tão claras quanto durante o movimento Girassol. O movimento Girassol e o movimento de Hong Kong tiveram indicações claras de envolvimento direto e até mesmo de sedes ajudando-os a montar estratégias. Mas acho importante notar que pessoas como Shen Boyang, que esteve envolvido e foi apoiado por essas organizações, as organizações dos Estados Unidos, por muito, muito tempo, antes de aparecerem na arena política. E mesmo hoje, enquanto ele ocupa um cargo político no Yuan Legislativo como legislador, sua família ainda está ganhando dinheiro na China continental, mesmo enquanto ele acusa outros de serem pró-China. Então, esses dois pesos e duas medidas foram expostos desta vez, mostrando que talvez haja outros motivos levando-os a lançar um ataque tão direto e severo contra qualquer um com ligação à China. Então, no geral, onde você acha que isso nos deixa agora, que há uma segunda rodada de processos de cassação vindo aí, com mais ou menos 7 legisladores? Mas como você disse, a expectativa é que eles provavelmente também sejam reconduzidos. Onde isso nos deixa em relação a Taiwan? E você sabe, devemos lembrar que Taiwan é a República da China, certo? Esse é o nome oficial. Quero dizer, temos uma situação não resolvida desde a Guerra Civil e temos a China continental com a República Popular. Então, a República e a República Popular, onde isso nos deixa em termos de política externa, e para onde essas entidades políticas podem ir? Bem, eu acho que neste momento temos um pouco de fôlego. Se todos os 31 parlamentares fossem destituídos, seria fácil para a China concluir que não há potencial para negociação política através do Estreito de Taiwan, porque então o DPP diria que tem o mandato do povo e teria controle sobre os 5 poderes. A China poderia então concluir que não há chance de uma resolução pacífica e talvez opte por outro caminho. Então, neste momento, já que essa destituição foi interrompida e a destituição de 23 de agosto também será interrompida, espero eu, o DPP não poderá afirmar que tem o mandato do povo para declarar a independência de Taiwan ou para aumentar ainda mais as tensões no Estreito de Taiwan. Isso é uma boa notícia. Pelo processo político interno em Taiwan, não esperamos mudança significativa no status quo ou na retórica em relação ao status quo. Sim, porque o DPP ainda manteve sua base principal, certo? Cerca de 28% em alguns distritos. Em outros distritos, eles caíram para cerca de 20%. Mas em seus distritos principais, ainda há lugares onde mantiveram sua base. Então precisamos entender que o DPP não fracassou como partido, mesmo tendo usado uma temática anti-China para esse recall geral. Mas como partido não fracassou. Portanto, a política local continuará, normalmente, com uma eleição local chegando em 2026, muito em breve. Haverá eleições locais para todos os chefes de condado, prefeitos locais e conselhos municipais. Mas acho importante enviar uma mensagem para o mundo exterior de que o povo em Taiwan não apoia totalmente a alegação do DPP de forte apoio aos extremistas da independência de Taiwan. E isso está enviando uma mensagem tanto para a China continental, quanto para os Estados Unidos, e com sorte, para o resto do mundo, que quer bancar o Cavaleiro Branco e vir resgatar Taiwan do grande lobo mau do outro lado do Estreito de Taiwan. Porque a retórica ou o roteiro que o DPP apresentou ao mundo é que somos a democracia modelo, somos o parceiro de valores e o grande lobo mau do outro lado do Estreito de Taiwan vai nos invadir. Então vocês, potências globais, proteger a livre Taiwan, proteger o que é uma coisa,
Proteger Taiwan da vital econômica é uma segunda razão para nós as potências encarvolar os brancos. E nós brancos, até isso. Recentemente, o ex-primeiro-ministro britânico veio a Taiwan e disse que está disposto a apoiar Taiwan caso haja tensões. Você tem os franceses, os holandeses e os britânicos, todos vindo para o nosso lado do mundo e dizendo que seriam nossos cavaleiros brancos. Então, se pessoas fora de Taiwan pensam que todo mundo quer ir à guerra por causa da postura de independência de Taiwan, defendida por Lai Ching-te, e que estamos dispostos a nos sacrificar até o último homem, portanto, vocês têm que vir até nós, podem acabar tomando uma decisão estratégica errada. Mas desta vez, o processo de recall está enviando uma mensagem diferente, dizendo: ei, espere um segundo. A maioria das pessoas em Taiwan, na verdade, quer manter o status quo. E, de fato, no cenário político, ainda está separado, está dividido. Não há uma posição universal de apoio ao atual presidente. Isso é verdade. O fato lamentável, porém, é que mesmo com grande apoio do público em geral para a reconciliação com o outro lado, ainda é possível empurrar países para o abismo. E vimos isso na Ucrânia. Volodymyr Zelensky venceu sua eleição com cerca de 60%, um índice bastante alto, com uma plataforma de reconciliação com a Rússia. Mas ele foi rapidamente contido, refreado, entre outros, pelas ONGs, pela pressão do Ocidente e pelos seus próprios ultranacionalistas. Agora, em relação a Taiwan, não acho que tenhamos esse tipo de ultranacionalista que ameaçaria outros de morte caso não optem pela independência. E talvez não tenhamos uma rede forte de ONGs para pressionar por medidas mais incisivas. Mas agora também temos no KMT um partido que, de certa forma, recebeu uma reafirmação de que tentar manter laços de menor nível, não no nível presidencial, mas em níveis inferiores, com a RPC seria possível. Digo isso porque me lembro que seu ex-presidente, depois que deixou o cargo, o Sr. Ma Ying-jeou, às vezes faz viagens de boa vontade ao continente, e isso acaba promovendo o entendimento de que existe um grupo em Taiwan que realmente deseja ter uma relação melhor com o continente, certo? Isso agora está em pauta. Acho que existem dois obstáculos muito difíceis para o KMT superar, e eles precisam trabalhar em conjunto com o TPP. Um deles é o forte e imaginativo sentimento anti-China que tem permeado a sociedade taiwanesa há cerca de 6 meses. As pessoas começaram a odiar a China sem motivo ou por razões imaginárias. Por isso, é necessário usar muitos porta-vozes baseados em fatos ou experiências para gradualmente mudar essa espiral de silêncio. Sem essa mudança, nenhum político vai expressar abertamente disposição para trabalhar com a China continental, nem mesmo por motivos econômicos, porque isso seria visto como suicídio político. Por exemplo, você pode ver a prefeita de Taichung, Lu Xiuyan. Ela queria resolver muitos dos problemas de Taiwan. E o melhor lugar possível para oferecer suas soluções provavelmente seria a China continental. Mas ela decidiu ir para a Austrália em vez de ir para a China. E eu acho que isso é uma jogada política muito calculada e inteligente, não se expor a grandes críticas sem ter resultados sólidos e benéficos. Então, em primeiro lugar, é o zeitgeist. O sentimento geral precisa ser mudado gradualmente aos poucos. Estamos vendo um pouco de otimismo nesse sentido. Há um youtuber chamado Guan Zhang, que é uma figura muito interessante. Ele era um crítico do KMT, mas foi à China e viu com seus próprios olhos como havia sido enganado pelo DPP. Agora ele é extremamente popular, tem um grande número de seguidores e conseguiu alcançar jovens de uma forma impressionante, pessoas que você e eu não conseguiríamos alcançar. Então haverá muito sentimento pessoal e testemunhos individuais mudando gradualmente esse equívoco e essa desinformação. Gradually changing this misnomer and misinformation. But secondly,
Mas, em segundo lugar, há definitivamente uma necessidade de o KMT trabalhar com o TPP, não apenas porque você quer somar votos, mas porque seus apoiadores são complementares. O KMT tem muitos apoiadores mais velhos e elitistas, e o TPP tem muitos apoiadores jovens e entusiasmados. Na verdade, acho que eles formaram muitos jovens políticos com potencial mais adequados para eleições locais do que o KMT. Então, se eles conseguirem trabalhar em conjunto, mesmo que suas plataformas nacionalistas ainda sejam diferentes, ambos estão dispostos a trabalhar com a China. Mas, em termos de como avançar, ainda tem estratégias diferentes. Nas eleições locais, se os dois conseguirem cooperar, então teremos uma eleição de 2026 mostrando uma nova Taiwan em relação à sua imagem para o resto do mundo, especialmente para os Estados Unidos e a China. Talvez no final, quero dizer, você pode me explicar como é possível que politicamente ainda seja tão difícil trabalhar com o continente, mesmo em nível provincial, quando na verdade a China, o continente, é seu maior parceiro comercial. Em termos de importações e exportações, é o maior. Quero dizer, mercadorias vão e vêm, serviços também, pelo que sei. Mas, de alguma forma, no nível político, ainda não é realmente possível trabalhar juntos. Por que isso? Infelizmente, o turismo aqui está quase completamente fechado. O turismo está praticamente totalmente fechado. Vistos de entrada, então está quase fechado. E até mesmo os intercâmbios acadêmicos estão quase fechados. Isso é realmente lamentável. Mas vamos olhar de 2008 a 2016. Durante a era Ma Ying-jeou, concordamos em assinar acordos através do Estreito de Taiwan, mais de 20 acordos e 11 ou 12 reuniões ministeriais de alto nível. Resolvemos todas as questões práticas de como permitir que as pessoas fossem e voltassem, fossem acadêmicos de intercâmbio, estudantes, fizessem negócios uns com os outros. Então temos um relacionamento de longo prazo e conseguimos fazer essas coisas. Portanto, o único obstáculo neste momento é apenas ideológico. Não é nem apenas política. É uma simples obstrução ideológica a uma relação comercial mais do que razoável que seria vantajosa para ambos. Para reforçar o que você disse em relação às tarifas que estamos enfrentando dos Estados Unidos, se você olhar além dos semicondutores, as outras coisas que vendemos para os Estados Unidos são manufaturas de nível médio e de baixa margem. As que vendemos para a China continental têm alta margem. Portanto, a contribuição delas para a riqueza de Taiwan é muito maior do que até mesmo o número total do comércio. Então, não querer trabalhar com a China é estupidez e suicídio, especialmente depois que a TSMC e todas essas joias da coroa serão retiradas e transplantadas para o Arizona. Portanto, se você for como Qingde, precisa pensar em como avançar a economia de Taiwan na era pós-tarifas. E esse é o seu maior desafio. Se você não fizer isso, e se não abrir para a China continental, turistas, negócios, intercâmbios entre os dois lados do estreito, então você praticamente não terá substituto para um buraco tão grande deixado pela ausência dos Estados Unidos. Sim, mas quero dizer, os Estados Unidos também impõem tarifas muito altas sobre Taiwan. E o tipo de políticas extrativistas que os Estados Unidos estão seguindo também envolvem Taiwan. Então você acha que também dentro do DPP, isso vai levar a uma reavaliação da abordagem de política externa e da abordagem econômica? Atualmente, há uma pessoa que é chefe do Instituto de Pesquisas de Assuntos da China Continental do DPP, que tem se manifestado com certa abertura e uma postura mente aberta em relação aos negócios entre os dois lados do estreito. O restante segue Lai Qingde, porque Lai Qingde não apenas perseguiu Ko Wen-je, que era o líder e presidente do TPP, mas também perseguiu líderes partidários do KMT. Ele também perseguiu a oposição dentro do próprio partido. Portanto, há pessoas que não pertencem à facção de Lai Qingde
que estão sendo submetidas às mesmas investigações do Ministério Público e sendo acusadas de desvio de fundos ou uso indevido de verbas de campanha, entre outras coisas. Assim, Lai Ching-te é muito rigoroso e tem um pulso de ferro dentro do seu partido contra partidos de oposição e contra o restante das pessoas. Ele mantém uma linha muito rígida. Portanto, se você insista no DPP sindicar no próximo ano, terá que trabalhar com o que Lai Ching-te vê na REN. E você não espera nenhuma reavaliação da parte dele em relação à aliança estratégica com os Estados Unidos? Ou não exatamente uma aliança, mas uma cooperação? Com relação aos Estados Unidos, acho que essa é a esperança dele. Ele espera que, com o legado deixado por Tsai Ing-wen e Bi King-xiao no governo anterior, que era um governo democrata, ele tenha legado ou capital suficiente para trabalhar com o governo atual. Mas acredito que ele provavelmente está calculando mal nesse aspecto, porque o governo anterior gostava de Taiwan por ser o primeiro país a adotar as políticas de Day, conforme suas regras. Mas Day não é algo que Trump aprecia. Então, o que funcionou para o governo anterior provavelmente não funcionará para o governo atual. Portanto, se Lai Ching está apostando no legado ou no restante da boa vontade, ele provavelmente terá que repensar. Certo. O problema é que nos Estados Unidos, seja lá o que você precise fazer para cumprir as exigências deles, o alvo basicamente muda todo dia. Joana, esquecemos de abordar algo que ainda seja importante saber sobre a situação atual de Taiwan? Ou cobrimos de forma geral os pontos mais importantes sobre Taiwan? Uma coisa que eu gostaria de acrescentar, que diz respeito ao poder judiciário. No dia anterior à revogação geral, em 25 de julho, os 7 novos indicados para a Suprema Corte não foram confirmados. Todos foram vetados. Esses 7 juízes não foram vetados apenas por razões políticas, mas também porque não eram candidatos adequados para liderar o Poder Judiciário. Se tivessem sido confirmados, todo o Poder Judiciário teria passado por uma grande transformação. Por exemplo, o indicado mais notável, o candidato número 1, teria se tornado o presidente da nossa Suprema Corte e o presidente do Yuan Judicial, que é o órgão do judiciário. Essa pessoa é um promotor que nunca atuou como juiz. Ele não tem experiência constitucional ou judicial, portanto não está qualificado para o cargo. Portanto, se durante anos e anos nossa reforma judicial tem sido separar os poderes de acusação, que estão entrelaçados com o poder executivo, do judiciário, dos sistemas de tribunais, tentamos separar esses dois para preservar alguma independência. Se usarmos o chefe do sistema de acusação para chefiar o sistema judiciário, os tribunais, isso envia um sinal muito forte para todo o sistema judicial, nas cortes cíveis, criminais e administrativas, e até mesmo para o Supremo Tribunal e o Tribunal Constitucional. Então, todos os 7 foram vetados. Por pouco escapamos de outra possibilidade de ter o sistema judiciário completamente revertido e sob o controle do atual Poder Executivo. Preservamos, ao menos nominalmente, uma possibilidade de separação e equilíbrio de poderes. Então, em geral, quero dizer, não é só o processo de recall, mas também essa decisão judicial que mostra que, atualmente, as diferentes forças políticas dentro de Taiwan estão se equilibrando, certo? É aí que estamos. Certo. E isso acontece porque ainda há uma maioria do KMT e do TPP no Yuan Legislativo. Se a destituição fosse bem-sucedida, você não teria nenhuma proteção contra um sistema totalitário, com todos os 5 poderes sob o mesmo líder, ou o mesmo partido. Certo. Claro, o DPP vai dizer não, não, não. Tudo isso seria justo, transparente, correto e só pelos mandatos concedidos. Mas é aí que entra a retórica política. Joana Lei, isso foi muito interessante. Se as pessoas quiserem te acompanhar, você também fala regularmente em chinês, certo?
na mídia taiwanesa? Regularmente na CTI. Existe um programa de comentários aos domingos à noite e eu participo desse programa regularmente. Ok, se você quer acompanhar Joanna Lei e fala chinês, então assista ao CTI Sunday Night. Joanna Lei, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Pascal.